fica e que a gente comenta aqui na aula, né? Bom dia a todos os alunos da escola Padre Jefferson, e eu estou falando aqui com os alunos dos primeiros anos, certo? Bom dia, bom dia. Gente, olha só, antes de começar, eu quero falar alguma coisinha com vocês. A coordenadora, pelo que eu vi, a coordenadora já colocou um link lá no grupo para quem não tem um e-mail institucional criar esse e-mail. E quem tiver, beleza, já tem um e-mail. Então, veja bem, é fácil de ser criado. Lá tem um link, lá tem a lista dos nomes com o token que você pega, abre o link, aí abre lá a tela, você bota o seu toque e depois você coloca a data de nascimento e cria o e-mail, depois cria a senha. E aí depois, quando você for colocar esse e-mail institucional no seu celular, ele vai pedir que você atualize o e-mail, certo? Aí atualizando o e-mail, ou atualizando a senha, você já deixa no celular. Por quê? Porque provavelmente, quando todos tiverem o e-mail, só vai poder entrar no Meet com e-mail institucional. O que é isso? O e-mail institucional, vocês não precisam de autorização. Eu abri e vocês já entram logo. E vai ser bem melhor. Por isso, aquele que não tem ainda, é bom já agilizar. Veja lá se o seu nome está na lista. Se não estiver na lista, entre em contato com a coordenação para providenciar e vocês criarem o e-mail de vocês. Certo, gente? Não é difícil, é fácil e prático. Aí eu quero saber... Eita. Abri na boca, mas estou com sono, mas não. Gente, olha só. Aí eu quero saber de vocês. Vocês já têm um e-mail? Já tentaram fazer? Ou já procuraram e não encontraram o nome? Eu quero saber de vocês. E aí? Ô, professor, não achei não, meu token lá. Você não, na lista. Você não achou o seu nome, não? Não, no token não achei lá não. Na lista do Excel, não achei não. Pronto, aí você entra, contato com a coordenação e pergunta por que o seu nome não está lá, porque aí ela vai providenciar, viu? O nome que não tiver lá tem que perguntar à coordenação da escola, porque o nome não está lá, certo? Porque Professor, licença. É que essa lista é do ano passado, então os alunos novatos não estão nelas ainda. Mas ela explicou alguma coisa porque não mandou a lista atualizada desse ano? Ela disse que tem que esperar. Ela falou que o token ainda tá dos alunos novatos na antiga escola, então ela não pode fazer nada por enquanto. Mas eu não sei se muda o toque. O toque devia ser um só para toda a escola da rede estadual, né? Mas eu não sei. Aí é a escola que sabe. Escola pública é bagaceiro. Aí é a escola que sabe, eu não sei. Sim, vamos lá. Então, daí os alunos dos primeiros anos, né? Tem muitos que são de outra escola, aí tem esse probleminha. Aí você resolve com a escola, que eu não sei, não, esse administrativo não é comigo, não. Aí é problema de coordenação e secretaria da escola, direção. Você resolve com ele. Gente, vamos lá, vamos começar a nossa aulinha de hoje, certo? Vocês sabem que, antes de começar, eu vou relembrar novamente, porque aqui fica gravado, e eu vou começar a avaliar como já comecei a avaliar alguns, que no primeiro bimestre, né, aqueles que assistem essa aula pelo YouTube e deixam o nome lá no comentário, nome e turma. E principalmente aqueles alunos que não estão aqui na aula ao vivo, tem que assistir essa aula para ficar por dentro de tudo que acontece, comentar o nome, escrever o nome nos comentários com a turma, porque aí eu estou avaliando quem está participando, porque aqui tem muitas informações importantes para que vocês não fiquem cometendo alguns erros bestas sem informação. Como dar novas informações que eu passei para vocês. Atividade, vocês vão enviar pelo formulário de resposta. Vai ter o link do material físico, que a grande maioria tem livro, e lá vê a página e pode já ver no livro de vocês. Faz a resposta, ou pergunta e resposta aí que vai dizer a vocês. No caderno, deixa registrado com o nome de vocês, com disciplina, com o nome da escola,
bonitinho, a atividade feita no caderno. Depois que tiver feita no caderno, você vai abrir o formulário de resposta desta atividade e manda para... E só enviar, preenche e só enviar que fica registrado. Porque eu não vou avaliar nenhum enviado por foto, só avalio por formulário agora, certo? A partir de semana passada, só vou avaliar as atividades enviadas por formulário à resposta, que é onde eu vou avaliar cada um de vocês. Tem gente ainda que, professor, olha a foto. Eu digo, você não assistiu a aula, porque quem assistiu a aula não é mais para enviar foto, a não ser uma produção textual que eu peço a vocês para enviar, aí vocês enviam a foto, uma produção textual, mas a atividade é só enviar via formulário de resposta, que sempre, quando eu posto a atividade, eu posto o formulário de resposta, certo, gente? A redação, como eu peço a redação já para vocês irem treinando, a redação é o que eu disse. Vocês vão escrever a redação à caneta, no caderno, com a letra legível, e vão enviar a redação para o meu PV, a foto da redação do meu PV. E depois que enviar, vocês vão digitar a redação do jeito que vocês escreveram no papel. Não pode mudar não, viu, gente? Porque às vezes você passa a redação para o caderno, aí quando você vai digitar no WhatsApp para enviar para mim, aí você, eita, essa palavra está errada, mas já escrevi no caderno. Envie do jeito que está no caderno, porque eu quero ver a estrutura, certo? A estrutura de vocês. Porque a minha intenção aqui é que vocês se adequem à estrutura do Enem, que vou já explicar um pouquinho, mais uma vez, a estrutura qual é, como vocês podem chegar a isso. Porque a gente vai... orientando para vocês se adequando. No segundo ano, vamos orientar mais um pouquinho. No terceiro ano, já está adequado essa estrutura que o Enem pede. Certo, gente? Então, é uma orientação que eu peço a vocês, que vocês sigam toda a dica que eu passo aqui da redação, para que vocês venham a melhorar gradativamente. Com o passar do tempo, vocês vão praticando e vai melhorando, porque produção textual é isso. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, certo? Então, vamos lá. Entenderam, né? Redação é a foto. Já a atividade é formulário de resposta. Formulário de resposta sempre está postado no grupo, vocês enviam... Professor, qual o assunto da redação a gente tem que colocar? Eu não postei para vocês não, no grupo. Na aula passada. Eu não me lembro. Né, gente? Deixa eu ver aqui. A lei seca. A lei seca, isso, muito bem. Deixa eu ver aqui, ó. A proposta de redação. Pronto, deixa eu ver aqui o que foi enviado semana passada, porque você está perguntando, então você não assistiu a aula passada, não foi? Pronto, a aula passada... Só teve que sair no meio. Eu postei o material físico, postei a atividade da quinzena, que é o material físico, né, com formulário de resposta, postei o clube da leitura, né, o formulário de resposta para o clube da leitura e a proposta de redação. E lá tem o vídeo da aula, então quer dizer, você não assistiu o vídeo da aula. Gente, se você não assistiu ou você assistiu pela metade da aula, é interessante que você assista, porque você fica por dentro de tudo que aconteceu na aula, certo? Então lá eu enviei a proposta de redação que foi sobre a lei seca. Eu deixei até grifado, né, se eu não me engano, a proposta de vocês. Então vocês vão ler. Qual é a orientação que eu dou para fazer a produção textual? Vocês lerem aquele material da proposta, ler tudo, ler quais são as regras, o que é cobrado, ler os textos motivacionais para construir o texto, tem que ter a leitura para vocês saberem toda a estrutura. Vocês vão fazer a produção textual de vocês conforme aquela orientação e conforme o que se pede. Lá eu grifei o tema da redação, para você já saber qual o tema. Então, você vai refletir e vai escrever sobre aquele tema. O que é que de início a gente faz? A gente não entende nada sobre o tema, mas... tem os textos motivacionais. Gente, olha a dica.
Para a gente construir uma redação, a gente construir algo sobre algo, a gente tem que refletir, fazer uma reflexão. Então, quando você for fazer a proposta de redação, você for fazer a sua produção textual, faça com calma, não precisa carreira. Então, o que é que acontece? Eu chego, vou pegar o meu caderno, vou ler a proposta com calma, vou fazer a anotação no rascunho do que eu estou entendendo, daqueles pontos importantes. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou lendo aqueles textos motivacionais, eu estou tendo tempestades de ideias, que é interessante essas ideias para eu começar a minha redação. Então, toda a ideia que você está lendo, está entendendo, você vai fazendo no seu rascunho, que esse rascunho é o esqueleto da redação, que você vai usar para você produzir o texto. Também não adianta você fazer uma leitura rápida e começar a escrever, não. Só vai sair um texto mal elaborado. Não vai sair o conteúdo como deve sair. Então, o que é que acontece? Eu vou ler, tira um tempo. Eu sempre digo aos meus alunos o seguinte, olha só, quando você for fazer a redação, esqueça tudo que está ao seu redor. Não faça com pressa, não faça com vontade de acabar logo, não. Esse tempo agora, pronto. Eu tenho meia hora livre, vou ter uma hora livre, vou guardar essa hora para a minha redação. Vou me isolar de tudo, não quero saber barulho, não quero saber nada. Então, vou me concentrar na proposta de redação, nos textos motivadores, vou fazer a leitura para eu entender, fazer anotações do que eu acho importante e depois vou fazer uma reflexão do que eu li. Aí eu faço uma reflexão, eita, o que é que esse texto diz? E vou anotando, eita, tem esses dados, eita, tem essa problemática, eita, a lei seca é assim, tem essa lei foi criada tal. Então, você vai tendo ideia e vai escrevendo no seu rascunho, que ali vai servir como um esqueleto para você. É essa a primeira dica que você tem. Depois que você escreveu, que está escrito toda a ideia, todo o rascunho no seu papel, pronto, agora é a hora de produzir. Eu li, eu entendi. Pede um título? Não pede. Mas eu gosto de escrever Vamos dar um exemplo, né? Eu gosto de escrever texto com título. Particularmente. Então, eu vou criar um título para eu me basear. Se lá tem um tema, é um tema amplo, eu crio um título para aquele tema, já para eu ter o foco. Isso se você quiser. Se não está pedindo, não, obrigado. Coloca lá o título. Aí eu faço a reflexão, vou pensar. Como eu começo? Então, eu posso começar a redação pelo tema. Dependendo do tema, eu pego o tema e começo a minha redação. Vamos dizer a lei seca, né? Se for só a lei seca, eu sei que tem algo mais que eu não olhei, não, mas tem algo mais disso. A lei seca no Brasil veio para ajudar de maneira direta ou indireta as famílias brasileiras. Comecei minha introdução. Uma ideia. Eu posso usar o tema e começar a minha introdução. E ali vou começando a desenvolver a minha produção textual com essa ideia. Aí, agora eu vou falar um pouquinho da estruturação do Enem. Vocês sabem que redação existe muito gênero, muita estrutura, muito tipo de redação. Se você vai fazer um concurso, tem um tipo de redação naquela banca examinadora do concurso. Se você pega outra banca, tem outro tipo, e assim por diante. Já o Enem, ele tem uma estruturação. É essa estruturação que vocês têm que se adequar. Nós sabemos que toda redação ela tem que ter 3 tópicos importantes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Esse é fato em toda redação. Se é uma redação descritiva, explicativa, narrativa ou dissertativa argumentativa. Então, eles têm que ter esses tópicos. Mas só que a redação do Enem, a produção textual cobrada pelo Enem, ele cobra a estruturação da dissertativa argumentativa. O que é isso? Se fosse uma narração, é uma história que você vai contar. Se fosse um gênero explicativo, é uma explicação que você vai falar no seu texto. Mas o Enem ele cobra dissertativa argumentativa. É o quê? Você vai falar, vai argumentar
no seu ponto de vista sobre esse tema proposto. É isso. Aí, como é a estruturação do Enem? Veja bem. Aí, se eu sei que toda redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, então a introdução da estrutura do Enem é o quê? Você vai falar um pouco sobre o tema. Do seu conhecimento, da sua reflexão, do rascunho que você fez, vai começar. Como eu disse, você pode começar usando o tema e desenvolver sua introdução. A lei seca no Brasil, tarará, e vai desenvolver. Qual que é o seu tema para a educação? A educação precisa ser melhorada, pois você vai começar a sua redação, certo? É a introdução. Então, o Enem, ele cobra na introdução a tese inicial. O que é a tese? É o seu ponto de vista sobre esse tema. É o falar, é o conversar, é o que você sabe sobre esse tema. Você vai expor. Pronto. A introdução, eu sempre falo aos meus alunos, uma introdução boa, cimeira, boa, que eu digo sempre se linguajar, entre 4 linhas, ela está bom. Se você quer melhorar e tiver argumento bom, vamos lá, 4 a 5 linhas, beleza. A introdução, um parágrafo, 4 a 5 linhas. Pá, fiz a introdução, acabou. Falei sobre o tema, argumentei, coloquei minha tese. A tese é o quê? É o que eu vou falar, se eu concordo ou não, vou deixar claro. Não é você vai explicar lá, você vai deixar claro que aquele que entenda, na sua introdução vai ver isso, certo? Pronto, fechei minha introdução. Agora eu vou para o desenvolvimento. O que o desenvolvimento precisa ter na produção textual, dissertativa, argumentativa? É a problemática. Qual o problema desse tema? Aí você já fez aquela análise, você vai refletir. Pronto, a lei seca, qual o problema? A morte do trânsito causada pela bebida. Aí você vai analisar, no mínimo, você tem que colocar um problema, no mínimo, no seu contexto. O que o tema traz, qual é esse problema? No mínimo, certo? O bom mesmo, a redação nota 1000, ela sempre tem 2 problemas no desenvolvimento. Por isso que eu digo, no mínimo, um problema. Mas você, dependendo da estrutura, dependendo do seu argumento, dependendo do seu raciocínio, você coloca 2 problemas no seu tema. Faz a média entre 4 a 6 linhas. 2 parágrafos, vamos dizer. 2 parágrafos, o seu desenvolvimento. Um parágrafo com problema 1, que você, da sua análise que tem, você viu, tem um problema 1. E outro parágrafo com problema 2. Pronto, você fechou. Você, na introdução, falou um pouquinho da sua redação. Isso eu estou falando, por enquanto, agora só a estruturação, viu, gente? Você falou da sua introdução. No desenvolvimento, você criou parágrafo 1, parágrafo 2 da sua redação, o seu desenvolvimento. Aí, terminei o meu desenvolvimento, criei esse problema. Aí, agora eu vou para a conclusão. A conclusão é o quê? É o fechamento do seu raciocínio. Então, é a solução daquele problema que você criou. Então, tem um problema. Qual a solução que eu penso que seria resolvido? Então, você vai mostrar na sua conclusão. Então, a solução que deveria ter, vamos dizer, mais palestras, mais incentivos, mais orientações. Quem vai botar em prática essas soluções? Você também tem que mostrar. Governo, escolas, polícia, ONGs, seja lá quem for, você vai botar no seu texto. Aí, nisso, você fecha a sua conclusão, mostrando a solução do problema criado, mostrando quem vai botar em prática e como vai botar em prática. Pronto, fechou sua redação. Essa é a estrutura do Enem, viu, gente? Essa é a estrutura. Essa é a estrutura que eu quero que vocês tenham. Essa é a estrutura que vocês têm que ter no texto de vocês, porque essa é a estrutura que cobra introdução, desenvolvimento e conclusão. Se não tiver essa estrutura, então quer dizer, a pontuação já vai cair muito. Se você tiver essa estrutura, 50% da pontuação você já tem. Aí sim, aí depois você já tem essa estruturação, o avaliador, o rapaz que está avaliando a sua redação, o corretor, né, que diz a palavra,
Vai olhar agora erros ortográficos, que são as competências que nós vamos estudar mais à frente. Se tem coesão, se tem coerência, se ele corresponde aos direitos humanos, não está ofendendo ninguém. Aí ele vai olhar, isso são as competências. Mas antes de tudo, a gente tem que ter a ideia dessa estruturação. Por isso que eu digo, gente, quando você fizer seu texto, terminei meu texto, aí eu vou tirar a foto e mandar para o professor. Não. Você terminou seu texto, deixa ele ali, feche, descanse a mente. A mente, ela está... você usou muito, você forçou muito para criar o seu texto, então deixa ela parada ali. A sua redação vai fazer outra coisa, esqueça. Depois de algum tempo, você volta lá e você vai ler a sua redação, já com conhecimento. Ela tem que falar sobre o tema, tem que ter problema no tema e tem que ter solução. Aí você vai ler. Se tiver isso no seu texto, beleza. E as outras coisas a gente vai estar resolvendo com o passar do tempo. Certo, gente? Entenderam? É essa a estruturação. Essa estruturação de início que eu quero que vocês tenham na redação de vocês. Aí tem gente que diz, professor, é muito difícil escrever redação, é chato demais. Não. É porque a gente não tem prática. A partir do momento que a gente tem prática, a nossa produção textual fica, como se diz, fica normal. Quando a gente vai fazer um texto, já sai normal, sem sufoco nenhum, sem exigir nada mais, porque já está dentro do nosso da nossa prática, já é prático de eu escrever. Então não tem muita dificuldade. Vamos dizer, o jornalista que trabalha numa redação de jornal, que ele sempre está fazendo blogs, sempre está fazendo algum texto. Então, para ele, não tem dificuldade, porque todo dia ele está produzindo. Então, qual a dificuldade que tem? Ali virou rotina para ele. Então, ele criou essa prática. Agora, a gente que não tem prática de estar escrevendo nossos textos, a gente vai ter um pouco de dificuldade, mas a gente pode mudar isso, porque a gente só querer. Certo, gente? Pessoal, então vamos lá. Já falei um pouquinho sobre a produção textual, que vocês vão enviar. Sabe que tem um prazo, se passar do prazo, eu recebo ainda sem problema algum. Que essas atividades, no geral, atividades para o segundo bimestre, certo? Então, tem que ser enviada, atividade para o segundo bimestre. Então, eu vou tentar passar uma atividade de língua portuguesa e de clube da leitura por quinzena. Toda quinzena eu vou passar só uma atividade. E no final do bimestre, faço uma atividade final, certo? E também produção textual, aí quando der eu posso passar uma produçãozinha textual para incentivar a vocês. Não quer dizer que você só vai produzir texto quando eu cobrar. Não. Você pode e deve produzir o texto seu. Eita, eu vou escrever sobre tal coisa. Isso é uma prática, gente. Pode escrever. É como eu digo, nós que somos eternos estudantes, que sempre eu estou estudando também, a gente tem que ter o nosso tempo para tudo. Se a gente organiza o nosso tempo para tudo, a gente vai ter tempo de fazer o que quiser. Agora nós temos que organizar. Agora, se a gente for desorganizado, a gente não tem tempo para nada. Então, a gente tem tempo para dormir, tem tempo para comer, tem tempo para se divertir, tem tempo para assistir TV, tem tempo para fazer nada e tem tempo para estudar. Então, o que eu digo a vocês, quando vocês disserem, não, esse tempo é para estudar mesmo. Não é para você estar estudando e estar aqui no celular, estar conversando com alguém, não. Ah, professor, eu só tenho meia hora de estudo. Pronto, essas meia horas que você disse que só tem tempo, meia hora de estudo, você vai estudar mesmo. Acabou, vai cronometrar. Meia hora só para estudar, não penso mais em nada. É assim que a gente cria rotina na nossa vida. É assim que a gente perde aquele hábito de procrastinar. O que é isso? É quando a gente deixa a coisa para fazer depois. Então, a gente só pode criar esse hábito quando a gente tem disciplina no nosso dia a dia. Então, a gente cria a nossa rotina, cria a nossa disciplina. Agora, a gente tem que cumprir. Ou eu só tenho 20 minutos de estudo. Então, é 20 minutos que eu vou estudar mesmo. Não é 20 minutos, eu olho aqui o celular, converso ali, atendo o telefone. Não. É 20 minutos. Se eu só tenho 20 minutos, é 20 minutos de estudo. Porque assim você vai aproveitar e você vai assimilar o conteúdo que você está estudando naquele momento. Pois se adequem desse jeito. Organize o tempo de vocês. Porque quando você estiver fazendo uma coisa envolvido só nessa coisa, a coisa sempre sai bem feita. Certo, gente? Gente, então, vamos lá agora fazer o registro dessa aula para a gente deixar registrado que no final eu olho quem faz o que se pede para
dar uma pontuação no final do bimestre. Vou contar 5 segundos, vocês abrem a câmera e a gente faz o registro, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, agora todo mundo sorrindo para a câmera para fazer o registro. Todo mundo. Pronto. Quem abriu a câmera, no final do bimestre, vou fazer esse registro, né, aqui, aí eu faço essa pesquisa. Quem abriu, eu dou uma pontuaçãozinha a mais no final do bimestre. E está registrado nossa aula. Certo, gente? Alguma pergunta sobre produção textual que eu falei com vocês? Agora eu quero ouvir vocês. Se tem alguma dúvida, algum questionamento, estou aqui para ajudar vocês. Vamos lá? Ô, professor, eu enviei a redação para o senhor. Aí o senhor falou que eu poderia melhorar. Aí eu posso fazer outro e enviar? Ou eu só faço dele externo? Não, se você quiser, você pode já fazer. Com essas orientações a mais, né? Você já pode melhorar o seu texto. Como eu expliquei a você, sempre a gente vai melhorando cada vez mais. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente fica. Então, gente, aí é o que eu digo. É aquele que via a redação para mim e eu faço comentário, não é querendo dizer que não vou fazer mais. Não, ali serve para a gente incentivar e a gente melhorar cada vez mais. Quem enviou, e eu já mandei o comentário, se quiser fazer de novo e enviar, tranquilo, porque aí a gente vai acertando. A gente tem tempo, ó, nós estamos no primeiro ano, depois segundo ano, e o terceiro ano tem que ser para valer, certo? Já pode enviar sem problema algum, certo? Gente, mais alguma pergunta para a gente continuar, para a gente tirar dúvida? Tiver alguma dificuldade, aquele que já fez a atividade, de enviar a atividade pelo formulário? Não, foi até mais prático para enviar. Isso, muito bem. Porque, gente, olha, se ligue, viu? Depois dessa última atividade para cá, eu não olho mais foto. Então, eu só vou olhar o registro. Eu só vou olhar a foto da primeira atividade. Que essa foi a segunda atividade, não foi do bimestre, se eu não estou enganado? Não foi? Então, eu não olho mais foto, eu olho só o registro do formulário. Nas próximas atividades, nas próximas quinzenas, vai ser do mesmo jeito. Eu mando o material e mando o formulário de resposta. Agora eu vou fazer o formulário de resposta só com o número da questão e as alternativas. Aí você já está com a resposta do caderno, só vai escrever, sem problema algum. Viu? Porque aí fica registrado. Certo, gente? Tanto Clube da Leitura como Língua Portuguesa. Alguma pergunta a mais? Não, professor. Não, né? Então vamos lá. Então vamos continuar. Gente, aí eu procurei um vídeo aqui, como a gente, língua portuguesa, a gente vai dar início a falar sobre semântica, que é o nosso conteúdo agora, que se vocês já viram, é semântica, e aí tem algumas palavras que a gente vai estudar em particular. Mas eu vou trazer um apanhado geral. O professor explica o que é semântica no geral. Eu pesquisei esse vídeo, quero passar para vocês, quero que vocês prestem atenção, anotem alguma coisa que não ficou claro para a gente discutir depois, certo? Aí, deixa eu tentar transmitir aqui para vocês, e qualquer coisa é só falar, só um momento. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Acho que estão, né? Pronto, gente. Aí eu vou desligar o meu áudio e fechar minha câmera para ficar melhor o vídeo para vocês, certo? Mas qualquer coisa, estou aqui assistindo com vocês. Até já. Fala, moçadinha, que saudade de vocês! Eu cheguei de novo aí para conversarmos do quê? Uma paradinha que tem gente já berrando lá na fanpage. Professor, cadê a aula de semântica? Bora então, semântica? E aí, moçada, vamos lá então. Ô, pessoal, vocês viram que deu uma mudadinha na nossa capa aqui do YouTube, do Facebook? Deu uma mudadinha, vocês viram? Viram o novo Nonô?
Curtiram o Novo Nonô? Ah, Novo Nonô cheio de esquema lá. Wolverine com canetas, lápis e lapiseiras. Ah, ficou massa, né? Ah, manda seu recadinho aí sobre o Novo Nonô. Foi lá em Novo Recado? Tô esperando o seu recadinho na caixa postal, gente. Põe aí a caixa postal pra nós de novo, hein, produção? Vai dar a caixa postal, manda seu recadinho, manda sua prova, qualquer coisa aí. Tamo junto, certo? Outra coisa, não esquece da fanpage no Facebook. Se você tá aqui, é inscrito aqui no canal no YouTube e não foi lá no Facebook, pô, cara, vai lá, dá um curtir, dispara pra galera, aquela coisa toda. Tá rolando um monte de coisa legal, tá rolando o quê? Blog, muita coisa rolando, certo? E vai rolar o quê? Aula de semântica. Beleza, vamos falar de semântica? Vamos falar de semântica. Pessoas, você ouviu a palavra semântica? Semântica lembra de sentido. Trabalhou com semântica, tem a ver com mudança de sentido, certo? Semântica igual a sentido. Pensou, apareceu numa prova. A relação semântica estabelecida, relação de sentido. Beleza? Não precisa pensar muito, não. Apareceu semântica, pensa em sentido. E aí, pensando nisso, a gente tem que lembrar de alguns conceitozinhos. Então, conceitos básicos que tem a ver com semântica. Primeiro conceito, conceito de denotação. O que é uma coisa denotativa? Denotação é a palavra no seu sentido original, ou seja, no seu sentido literal, certo? No sentido do dicionário. Denotação, dicionário, ó. Denotação, dicionário. Faz assim, ó, produção, põe aí, denotação. Do dedo denotação, escreve dicionário. Olha! Sacaram essa ideia? Beleza? Tranquilo? Isso é denotação. Então você fala assim, os pássaros cantaram lindamente esta manhã. Certo? Os pássaros cantaram, pássaros estão no sentido literal, porque eu sei que os passarinhos cantam. Piu, 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 piu. Certo? Beleza? Além do sentido denotativo, nós temos um outro, que é o conotativo, ou conotação. Conotação, conotativo, aí tem a ver com o quê? Com a aplicação da palavra no seu sentido figurado, não com o seu sentido original, com o sentido que eu posso atribuir em um contexto. Nós já falamos um pouquinho disso na relação de significado e sentido, lembra? Sentido e significado? Beleza. Lembra assim, conotação, contexto. Conotação, contexto. Professor, tem um jeitinho de fazer? Tem, ó. Põe aí, produção. Conotação, do C do conotação sai contexto. A produção me olha toda feliz assim, ó. Legal, vou ter um monte de trabalho. Sim, conotação, contexto. Bem fácil, bem tranquilo. Beleza? Gravou lá. Denotação, dicionário. Sentido da palavra no dicionário, sentido original. Conotação, contexto. A aplicação da palavra em contextos diferentes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então aí vamos pensar na palavra, sei lá, uma outra frase que tenha um sentido conotativo. Ela tem um coração de pedra. Ele tem um coração de pedra. O coração é de pedra mesmo? Não, né? É um sentido figurado. A palavra pedra não está no seu sentido original. Isso é conotação, conotativo. Que tem a ver com as figuras de linguagem, também que nós já falamos na aula de figuras de linguagem. Que se você quiser assistir a aula de figuras de linguagem, clica aqui no izinho, isso, aqui no izinho. Clica no i que vai ter a aula de figuras de linguagem para você aí, certo? Vamos ver se o meu slide de hoje me ajuda. Não está me ajudando ultimamente. Outra relação importante para nós, a relação de sinonímia. Sinonímia vem derivado da palavra sinônimo. Só que sinonímia não é a mesma coisa que sinônimo. Sinônimo é quando tem duas palavras que têm o mesmo sentido. Sinonímia é quando eu tenho dentro de um contexto uma relação de sinônimos. Mesmo que as palavras não sejam sinônimas, mas em um contexto eu posso atribuir a relação de sinônimo para essas palavras. Sacaram a ideia? Sinonímia é quando dentro de um contexto eu coloco significados semelhantes em duas palavras que não são iguais, que não são sinônimas na realidade, certo? Então, por exemplo, assim, quando eu falo assim, a paz e a tranquilidade estavam naquela casa. Ou a paz e a tranquilidade reinavam naquela casa. Paz e tranquilidade tem uma relação de sinonímia neste contexto. Por quê? Porque neste contexto elas têm uma relação de sinônimos, parecem ser a mesma coisa, mas, de modo geral, se você tirá-las do contexto, elas não são sinônimos. Paz e tranquilidade não significa uma coisa é igual a outra. Então, tem uma relação de sinonímia. Sacaram essa ideia? A mesma coisa ocorre com a relação de antonímia. Porque se eu tenho a sinonímia é sinônimo. Antonímia é antônimo. Antonímia é de Antônio. Não, né? Antonímia vem de antônimo. O que é um antônimo, gente? Ao contrário.
certo? Mas lembre que antonímia é uma relação dentro de um contexto. Se dentro de um contexto tiver uma relação de antônimos, mesmo com palavras que não sejam antônimas, então tem uma relação de antonímia. Vocês ouviram? É alguém me chamando. Olha só, vou pegar aí a palavra bondoso e a palavra, sei lá, uma palavra que seja antônimo, que não seja antônimo de bondoso, mas pode ser usado assim. Ah, beleza. O João era bondoso, já José não era muito... Não era muito não, ficou estranho. Deixa eu pensar numa outra. Bondoso... WhatsApp? WhatsApp. Deixa eu pensar outra palavra. Peraí. Pausa. Aí, ó, beleza. Bondoso e tinhoso. Como assim tinhoso? Joãozinho era bondoso, já o Carlos, tinhoso. Veja, a ideia é que bondoso e tinhoso são contrários dentro desse contexto, tudo bem? Mas as palavras não são antônimas diretamente, mas no contexto eu apliquei elas com relação de antônimos. Beleza? Susi, tranquilo? Muito fácil. Beleza. Mais uma relação. Vai, slides. Isso. Relação de homonímia. Nós já falamos disso um pouquinho lá quando eu falei de homônimos e parônimos, certo? Homonímia é quando eu tenho palavras, certo? Que podem ser aí a relação de homônimos e parônimos. Lembra o que era homônimo e parônimo? Melhor falando, homônimos. Palavras que são escritas iguais com sentidos diferentes, ou palavras escritas parecidas com sons iguais. Isso é a relação de homonímia, homônimos. Então eu tenho lá o verbo ser e a palavra são, de estar são e salvo, né? De estar salvo, de estar bem, saúde. Né? Então eu tenho lá, qual outra palavrinha que pode entrar aí? A palavra sessão, com 2 S, e a sessão com C. Né? Então é diferente aí, porque... a escrita é igual, a escrita é diferente, o som é igual. Então, a relação de homônimos e parônimos, já falamos na aula de homônimo e parônimo. Professora, não assisti essa aula ainda. Vai aqui no izinho, que está aqui a aula de homônimos e parônimos para você também. Certo? Relação de homonímia, palavras que têm escritas iguais e ideias diferentes ou sentidos diferentes. Ou ainda palavras que têm escritas diferentes, mas sons iguais. Essa é a relação de homonímias. Homógrafas também, né? São as palavras que têm grafia igual e sentido diferente. Homófonas, sons iguais e sentidos diferentes. Essa é a relação aí das homonímias. E o meu slide não está me ajudando. Por quê? Porque ele insiste em não mudar. Retomando a palavra de paronímias ou parônimas, são palavras o quê? Parecidas, né? Lembra lá de comprimento e cumprimento. Cumprimento. Se é comprimento, é de tamanho. Cumprimento é de cumprimentar, certo? Ou de cumprir alguma coisa. Muda o quê? A escrita e são sentidos totalmente diferentes. São parônimas, né? Lembra dessa relação das parônimas aí. Beleza? Tranquilaço? Polissemia. Esse conceito sempre aparece. Sempre aparece, tanto aonde? Tanto em vestibulares, quanto no Enem. Tanto em concursos, em qualquer lugar. Polissemia. O que é a polissemia? Polissemia é quando eu tenho estruturas com mais de o quê? Mais de uma possível leitura. Certo? Mais de uma possível leitura. Isso é polissêmico. Quando eu tenho mais de uma possível sentido para a mesma frase, para a mesma estrutura, para a mesma sentença. Certo? Isso é polissêmico. Então, vamos lá. Vamos pensar numa relação polissêmica aqui. Tem uma frase muito legal. Eu sempre uso essa na aula da crase, mas vale a pena você relembrar comigo aqui. Professor, não assisti aula de crase ainda. Vai onde? Vai no izinho. Assiste aula de crase. Olha só. Quando eu falo assim, ó, vendo à vista, sem crase. Eu tenho 3 possíveis leituras aí. Qual seria? Vendo à vista. Eu posso estar abrindo uma janela e vendo à vista, estou vendo à vista. Outra possível, eu vendo à vista, estou vendendo o meu zóio. E a outra possível, eu vendo de vendar à vista. Certo? Então isso é polissêmico. 3 leituras para a mesma estrutura, para a mesma oração. Isso a gente tem tanto em anúncio publicitário, tem até em quadros nós temos polissemia, em vários lugares nós temos polissemia, certo? Então, isso é comum aparecer, tanto no Enem, quanto em vestibulares, quanto em concursos. Maravilha? Polissemia. Muito bom.
Hiperonômio. O que é hiperonômio? Hiperonômio tem a ver com palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Como assim campo semântico? Se eu falar assim, animais. Quais palavras podem estar relacionadas a animais? Animais pode ser o quê? Bicho, ok? Cachorro, ok? Cavalo, sapo, insetos. Percebe que a palavra animal contém um campo semântico muito grande? Porque tem vários outros animais que se encaixam aqui dentro. Isso é hiperonômio. Então, animal é a parte mais ampla. Dentro de animal tem várias outras palavrinhas. Isso é a relação de hiperonômio. Ou hiperonômio. Ou hiperônimo. Como você preferir, certo? Com acento circunflexo, hiperônimo. Essa é a relação do campo semântico. O campo semântico que pertence às palavras. Belezinha? Sossegadão? Tranquilos? Bora. Mais um. Vai, slide, me ajude. Ajuda eu, muda, vai. Vai. Ele não quer mudar. Agora, hiponômio. O que é o hiponômio? É o vocábulo mais específico. É diferente do hiper, né? Hiper é amplo, hipo é pequeno. Então, sei lá, às vezes você falar assim, fruta, eu falo direto a fruta que eu quero, né? Maçã, morango, laranja. Certo? Então, ó, maçã e morango são hiponômios. Então, eu falo assim, ó, vermelho morango. Vermelho específico, daquela cor, daquela fruta. Beleza? Isso é hiponômio. Então, hiperonômio, amplo. Hiponômio específico. Certo? Belezinha? Fácil? Tranquilidade? Muito bem. E eu tenho aí a questão da ambiguidade. Ambiguidade é parecido com polissemia. Só que uma coisa ambígua é quando eu tenho uma leitura entendida com vários ângulos, né? Vários focos. Então, por exemplo, faz a frase assim, ó. Menino vê incêndio do prédio. Menino vê incêndio do prédio. Beleza. A minha pergunta é, onde estava o menino? Ele estava fora do prédio? Ele estava no prédio? Depende. Porque eu posso estar fora do prédio vendo o incêndio do prédio. O menino vê incêndio do prédio. Ou eu posso estar no prédio vendo incêndio em outro lugar. Eu tenho uma ambiguidade, uma polissemia. Polissemia e ambiguidade caminham juntas. Percebe a ideia? Então, quando eu falo, o menino vê o incêndio do prédio, pode ser o prédio pegando fogo e eu fora do prédio olhando. Ou eu posso estar no prédio olhando o fogo no matagal do vizinho. Certo? Do lado de fora do prédio. Então, isso é ambiguidade, quando eu tenho duas possíveis leituras ou mais até, que tem a ver com a polissemia, certo? Com a possível 3 ou mais leituras. Tem algumas tirinhas, algumas charges que trabalham com isso, né? Até quadrinhos aí que trabalham com isso. Ô, produção, qual é esse quadrinho bonitinho aí, ó? Veja só. Põe aí um cantinho pra nós o quadrinho. O quadrinho da a menininha fala assim, ó. Olá, me dá um refrigerante, por favor? O rapazinho fala, tá aqui. Ela diz, obrigado. Esta tampa eu não quero abrir. O rapaz diz, então, para ela abrir, você tem que torcer. E a menininha faz o quê? Olha para a Coca-Cola e abre. Pronto. Ela entendeu de um jeito diferente do que ele quis dizer, com sentido diferenciado. Ela foi ambígua, a frase do menino, e ela entendeu com sentido diferente do que ele queria atribuir. Certo? Torcer o quê? A tampa, não a menininha torcer para a garrafa abrir. Meio sem graça? Tá, desculpa, foi mal. Beleza? Mas isso é a tal da ambiguidade. Certo, pessoas? Eu trabalhei com vocês aqui, então, os principais conceitos de semântica, que é relacionado a sentido, contexto, mudança de sentido, trabalho dentro do texto. Tem a ver com interpretação de texto, tem a ver com produção de texto, e a gente vai continuar nesse caminho por mais um pouco de tempo. Certo? Valeu? Fui! Pronto, pessoal. Voltei. Cadê vocês? Pronto, gente. Vocês viram, né? Deu uma noção praticamente geral sobre semântica. Vocês viram que nós estamos estudando semântica, mas nós pegamos só algumas delas, não pegamos tudo. O bom é que a gente já viu tudo. Ele falou conotação, denotação, falou da polissemia, da ambiguidade, e saiu falando dessas palavrinhas que nos chamam a atenção, e a gente tem que saber o que significa a semântica, qual a importância dela para o nosso conhecimento. Então, a semântica, no geral, é o sentido da palavra
no texto, certo? Então, sentido da palavra no texto é o que significa semântica. Nós estamos semântica 1, depois nós vamos ver semântica 2, com mais algumas palavrinhas também, para ajudar vocês a compreender e responder bem a atividade, certo? E esse conhecimento não é só para decorar, esse conhecimento é para vocês levarem para a vida toda, porque esse conhecimento a gente vai precisar mais à frente, quando chegar a alguns assuntos que precisa desse conhecimento prévio para desenrolar o outro. Ok, então era isso que eu queria passar hoje. Alguma pergunta? Agora a fase da pergunta. Se tiver alguma pergunta, estou aqui para responder. Vamos lá? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Estamos chegando no nosso final, a mais uma aula, hoje, que é só uma aula mesmo. E quero saber de vocês. Alguma pergunta? Turma, cadê vocês? Não, professor. Olha só, gente. Como não tem nenhuma pergunta, deixa eu só... Vai ter momento que nós vamos ter alguns encontros dia de sábado, certo? Porque está na grade curricular de vocês. Aí o que é que eu faço? Quando for meus encontros de sábado, sempre eu vou... esse encontro não vai ser precisar abrir um Meet nem nada. Eu vou sempre passar uma atividade para vocês. Conforme for essa atividade, eu posso gravar um videozinho e colocar explicando a atividade. Mas, ciência, que nós vamos ter encontro dia de sábado. E se a gente voltar presencial, aí que nós vamos ter esse encontro dia de sábado. Então, vocês já vão se preparando aí para a gente atingir nossa carga horária. Nós precisamos se encontrar alguns sábados desses. Certo, gente? Oi. As férias começam quando? A coordenadora colocou no grupo. Eu não lembro bem, não. Eu sei que agora em junho, se eu não me engano, é 23 ou 22 de junho, que a gente dá uma paradinha de 15 dias. Dia 21, a Amanda está dizendo. Dia 21, que está lá no grupo, ela colocou de vocês. Aí tem um recesso, né? E colocou no grupo dos pais de vocês também. Aí tem um recesso de 2 semanas, depois a gente volta. Aí se voltar, que a gente vai ver se já volta logo presencial, ainda a gente continua por aqui, certo? Lembrando, gente, façam atividade, não deixe de fazer, porque tudo que a gente faz vai valer para o segundo bimestre, certo? O primeiro bimestre acabou. Então, não se preocupe com nota do primeiro bimestre. Quem ficou com nota baixa ou sem nota do primeiro bimestre, eu vou ver o desenvolver agora do segundo bimestre. Então, se você participa, desenvolve todas as atividades do segundo bimestre, o que é que eu faço? Eu duplico a nota do segundo bimestre para o primeiro bimestre. Você ficou com 8, fica com 8 segundo e 8 primeiro, sem problema algum. Agora eu quero ver o empenho de vocês. Claro, é como sempre eu falo, não é obrigado você assistir aula online, porque a gente vê a grande dificuldade que alguns têm. Não, mas é obrigado, é um dever de cada aluno, assistir a aula que é postada no grupo. E como é que eu vou saber que vocês assistiram? Assista a aula e comenta o nome e a turma, porque assim eu acompanho a participação de vocês. Se vocês não comentam, eu não vou acompanhar, certo? Então, quando assistir lá, vá comentar, comente, porque aí é um método que eu tenho de acompanhar. Não vejo você aqui, mas vejo você lá. Certo, gente? Não, beleza, Amanda, tá acabando. A Amanda já saiu, que o celular tá descarregando. Tranquilo, estamos acabando a aula. Deixa eu só desligar aqui a gravação. Mais o final da nossa aula de língua portuguesa, né? Então, deixa eu interromper só a gravação.